Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu fiz esse macaquinho em crochê para a boneca Barbie. E para a nossa lista de materiais nós vamos precisar de linha para crochê, cleia, uma agulha para crochê na numeração 1,75, agulha para costura de mão com linha de costura, agulha para bordar com linha cleia, uma tesoura e para o fecho, 2 colchetes de pressão. Inicio o meu trabalho com 42 correntinhas. Primeira carreira, começo na segunda correntinha, fazendo um ponto baixo. Nesta carreira, nós vamos colocar um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Eu vou seguir aqui fazendo essa minha carreira, vocês façam a de vocês aí e eu já volto. Primeira carreira finalizada. Nesta carreira, coloquei 42 pontos baixos. Agora, eu viro o meu trabalho. Segunda carreira, faço 2 correntinhas e um ponto baixo. Na contagem geral dos pontos, já tenho 2 pontos baixos. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 6 pontos baixos. Já fizemos 3, 4, 5 e 6. Próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Nesta segunda carreira, vou trabalhar com esta sequência, fazendo 6 pontos baixos e no próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Eu vou continuar esta minha carreira aqui, vocês façam a de vocês aí e eu já volto. Finalizei a minha segunda carreira com um aumento em ponto baixo. Agora eu viro o meu trabalho. Terceira carreira, 2 correntinhas, no próximo ponto de base, um ponto baixo. Nesta terceira carreira, eu vou seguir colocando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até chegarmos ao final. Eu vou seguir aqui fazendo esta minha carreira, vocês façam a de vocês aí e eu já volto. Terceira carreira finalizada. Viro o meu trabalho. Quarta carreira, 2 correntinhas, venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Na contagem geral dos pontos, eu já tenho 2 pontos baixos. Sigo aqui colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 7 pontos baixos. Já fizemos 4, 5, 6 e 7. Próximo ponto de base, nós vamos fazer um aumento em ponto baixo. Nesta carreira, nós vamos seguir colocando esta sequência. Vamos fazendo 7 pontos baixos. Depois, no próximo ponto de base, quarta carreira, começo com 2 correntinhas que já equivalem ao primeiro ponto de base.
Meu Deus do céu, o troço quando embola. Quarta carreira. Inicio com uma, duas correntinhas, que já equivalem ao primeiro ponto baixo. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 7 pontos baixos. Aqui nós já fizemos puta que pariu de novo. Quarta carreira. Quarta carreira. Começo com uma, duas correntinhas, já equivalem ao primeiro ponto baixo. Próximo ponto de base, segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo. Quinto ponto baixo. Sexto ponto baixo. Sétimo ponto baixo. Oitavo ponto baixo. Próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Novamente, começo a sequência colocando 7 pontos baixos para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Começo a sequência novamente com 7 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço um aumento em ponto baixo no próximo ponto de base. Começo a sequência novamente colocando 7 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço um aumento em ponto baixo no próximo ponto de base. E agora, sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até chegarmos ao final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos baixos. Viro o meu trabalho. Inicio a quinta carreira com 2 correntinhas, venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Nesta carreira, eu vou colocar um ponto baixo para cada ponto da carreira de base até chegarmos ao final. Eu vou continuar fazendo esta minha carreira aqui, vocês façam uma de vocês aí e eu já volto. Quinta carreira finalizada.
com 54 pontos baixos. Sexta carreira. Inicio com 2 correntinhas, que já equivalem ao primeiro ponto baixo. No próximo ponto de base, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo. No próximo ponto de base, faço uma diminuição em ponto baixo. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto de base, segundo ponto baixo. Próximo ponto de base, o terceiro ponto baixo. Próximo ponto de base, o quarto ponto baixo. Faço 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho no oitavo ponto de base e faço um ponto baixo. Sigo colocando 20 pontos baixos. Já fizemos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º. Agora, faço 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho na oitava e faço um ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo. Uma diminuição em ponto baixo. Próximo ponto de base, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo e o quarto ponto baixo. Viro meu trabalho. Sétima carreira. 1, 2 correntinhas já equivalem ao primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto de base, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo, sexto ponto baixo, sétimo ponto baixo, oitavo ponto baixo e nono ponto baixo. Aqui, nesse espaço, dentro dele, nós vamos colocar 6 pontos baixos, assim. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Quando chegarmos aqui dentro deste espaço, vamos colocar 6 pontos baixos e vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até chegarmos ao final. Então, eu vou continuar fazendo esta minha sétima carreira aqui. Vocês façam a de vocês aí e eu já volto. Sétima carreira finalizada. Agora eu viro o meu trabalho. Vou fazer a oitava, nona, décima e 11ª carreira da seguinte forma. 2 correntinhas que já equivalem ao primeiro ponto alto.
próximo ponto de base, um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegarmos ao final. Então, eu vou fazer essas minhas carreiras aqui, vocês façam a de vocês aí e eu já volto quando tiver terminado a minha 11ª carreira. 8ª, 9ª, 10ª e 11ª carreira finalizada. Coloquei em cada carreira 50 pontos baixos. Agora, eu viro o meu trabalho. 12ª carreira. 2 correntinhas já equivalem ao primeiro ponto baixo. Próximo ponto de base, segundo ponto baixo. Sigo aqui colocando 12 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos contar: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. No próximo ponto de base, eu faço uma diminuição em ponto baixo. Faço 4 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. 1, 2, 3 e 4. Próximo ponto de base, uma diminuição em ponto baixo. Faço no próximo ponto de base um ponto baixo, totalizando 4 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. 1, 2, 3 e 4. Próximo ponto de base, uma diminuição em ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base, totalizando 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Uma diminuição em ponto baixo no próximo ponto de base. Próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até completar 4 pontos baixos. Já fizemos 2 pontos baixos, 3 e 4. Próximo ponto de base, uma diminuição em ponto baixo. Sigo até o final, colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Viro o meu trabalho. Inicio a minha 13ª carreira com 1, 2, 3 correntinhas. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Nesta carreira, nós vamos seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base até chegarmos ao final. Então, eu vou seguir aqui fazendo esta minha carreira, vocês façam a de vocês aí e eu já volto. 13ª carreira finalizada com 45 pontos altos. Agora eu viro o meu trabalho. 14ª carreira. 1, 2 correntinhas que já equivalem ao primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo.
Sigo colocando 4 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. Próximo ponto de base, uma diminuição em ponto baixo. Próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo, sigo colocando 4 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. Próximo ponto de base, uma diminuição em ponto baixo. Faço um ponto baixo para cada ponto de base até completar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Próximo ponto de base, uma diminuição em ponto baixo. Faço um ponto baixo para cada ponto de base até completar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Uma diminuição em ponto baixo. Faço um ponto baixo para cada ponto de base até completar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Uma diminuição em ponto baixo. Faço um ponto baixo para cada ponto de base até completar 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Próximo ponto de base, uma diminuição em ponto baixo. Faço um ponto baixo para cada ponto de base até completar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Faço uma diminuição em ponto baixo. Viro o meu trabalho. 15ª carreira, 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Sigo nesta carreira, colocando um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até chegarmos ao final. Eu vou fazer essa minha carreira aqui, vocês façam a de vocês aí e eu já volto. 15ª carreira finalizada. Agora, eu viro o meu trabalho. 16ª carreira. 1, 2, 3 correntinhas que já equivalem ao primeiro ponto alto. Próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Faço um ponto alto para cada ponto da carreira de base até totalizar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Coloco um ponto alto para cada ponto de base até completar 6 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Um aumento em ponto alto. Um ponto alto. Sigo até completar 6 pontos altos. Já colocamos 3, 4, 5 e 6. Um aumento em ponto alto. Sigo colocando um ponto alto até completarmos 6 pontos altos. Já fizemos 3, 4, 5 e 6. Um aumento em ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até completar 6 pontos altos. Já fizemos 3, 4, 5 e 6. Chegamos aqui no final e nós só temos 3 pontos de base. Então, vamos fazer um aumento em ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. E no último ponto de base, nós vamos colocar um ponto alto. Finalizando, então, essa nossa 16ª carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, 17ª carreira. 1, 2 correntinhas, no próximo ponto de base, um ponto baixo. Vou seguir nesta carreira, colocando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até chegarmos ao final. Eu vou fazer essa minha carreira aqui, vocês façam a de vocês aí e eu já volto. 17ª carreira finalizada com 45 pontos baixos. Agora eu viro meu trabalho, 18ª carreira. Faço 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Faço um ponto alto para cada ponto de base até completar 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base até completar 7 pontos altos. Vamos seguir aqui contando. Já fizemos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Um aumento em ponto alto. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Um aumento em ponto alto. 7 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7. Um aumento em ponto alto. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Um aumento em ponto alto. Termino esta carreira colocando um ponto alto para cada ponto de base. Só tenho 2 pontos de base, então faço primeiro ponto alto, segundo ponto alto. Viro o meu trabalho, dou início à minha 19ª carreira fazendo 2 correntinhas, venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Nesta carreira, nós vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base até chegarmos ao final. Então, eu vou fazer essa minha carreira aqui, vocês façam a de vocês aí e eu já volto. Estou chegando no final dessa minha 19ª carreira, tenho aqui os 2 últimos pontos de base e nele eu vou fazer uma diminuição em ponto baixo. Agora sim, a minha 19ª carreira está finalizada. Eu viro o meu trabalho, faço a 20ª, a 21ª, a 22ª e a 23ª carreira da seguinte forma: 3 correntinhas, que já equivalem ao primeiro ponto alto, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Sigo nesta carreira colocando um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegarmos ao final. Então, eu vou fazer essas minhas carreiras, vocês façam a de vocês aí, e quando eu finalizar a 23ª carreira, eu volto. Carreiras finalizadas. Em cada carreira, eu coloquei 50 pontos altos. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer a nossa 24ª carreira, colocando 1, 2 correntinhas que já equivalem ao primeiro ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. Vamos seguir então essa 24ª carreira, colocando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Eu vou seguir fazendo esta minha carreira aqui, vocês façam a de vocês aí e eu já volto. Carreira finalizada com 50 pontos baixos. Agora, eu viro o meu trabalho, inicio a 25ª carreira da seguinte forma. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Venho aqui onde eu contei o 25º ponto e faço esta união desta forma. Pego a minha linha, passo aqui para trás e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu inicio a minha carreira fazendo 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou colocando nesta carreira
um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Então, eu vou seguir aqui contando. Já fizemos 4 pontos altos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Venho aqui e fecho essa minha carreira fazendo um ponto baixíssimo. Próxima carreira, uma correntinha, venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Sigo colocando um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira de base. Essa carreira é uma carreira de acabamento. Chegamos aqui ao final, vamos encerrar a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais um pontinho. Vamos cortar a nossa linha. Depois, nós vamos vir pelo lado do avesso da nossa peça e vamos trazer esta pontinha aqui para dentro e aí a gente procura um ponto qualquer e esconde o nosso fio. Para fazer a outra perna, nós vamos prender a nossa linha aqui nesse primeiro ponto, junto com este último ponto aqui. Vamos prender a nossa linha, fazendo 1, 2 nozinhos. Onde nós prendemos a nossa linha, nós vamos começar com 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Próximo ponto de base, faço um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Já fizemos 5 pontos altos, vamos seguir aqui contando. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26. Fecho essa minha carreira com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, uma correntinha, venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Nesta carreira, eu faço um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira de base. Essa carreira é uma carreira de acabamento. Chegamos aqui no final, encerramos a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Faço mais um pontinho, corto a minha linha. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todas essas pontinhas, trazer para o lado do avesso da nossa peça, desta forma aqui. Vamos procurar um ponto qualquer e aí a gente passa essa linha por dentro desse ponto para que a gente possa dar um acabamento melhor ao nosso trabalho. Então, feito isso, a gente vem aqui e corta a nossa linha. Vamos fazer isso com todas as pontinhas que nós tivermos aqui na nossa peça. Agora, vamos fazer uma carreira de acabamento nessa parte aqui de cima. Então, eu já prendi a minha linha aqui, nesse meu primeiro ponto. Inicio fazendo uma correntinha, venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Sigo aqui nesta carreira colocando um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira de base até chegarmos ao final. Eu vou fazer essa minha carreira aqui, vocês façam a de vocês aí e eu já volto. Carreira de pontos baixíssimos finalizada. Agora, nós vamos trabalhar nesta lateral aqui. Então, nós iniciamos fazendo 3 correntinhas, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Sigo aqui colocando um ponto alto para cada ponto da carreira de base, mas eu vou fazer até atingir este ponto aqui. Então, vamos seguir contando. Já fizemos 4 pontos altos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faço mais uma correntinha e corto a minha linha. Venho para o lado do avesso do meu trabalho, procuro um pontinho qualquer e venho passando essa linha aqui por dentro
para poder prender bem firme a minha linha e também fazer um acabamento melhor. Eu já arrematei todas as pontinhas de linha que eu tinha aqui na minha peça e agora nós vamos trabalhar fazendo a costura. Para isso, nós vamos precisar de uma agulha para bordar e um pedaço de linha Cleia. Então, eu venho aqui, procuro esse primeiro ponto, passo a minha linha aqui. Então, eu já prendi a minha linha nesse primeiro ponto aqui e vamos começar a fazer uma costura simples desta forma. Eu estou costurando com a linha Cleia e a agulha para bordar. Então, eu venho aqui e procuro um pontinho do lado de cá e o ponto do lado de cá, correspondente à mesma direção da carreira. E venho fechando o meu trabalho desta forma. Então, esse trabalho de costura é um trabalho que nós devemos fazer bem devagar, procurar medir para ver se estamos na direção certa, para que o nosso trabalho não fique torto. Então, aqui tem que terminar e começar com as mesmas carreiras, como esse caso aqui, olha. Aqui tem uma carreira de ponto alto, aqui também. Então, eu venho aqui, pego o primeiro pontinho, do lado de lá a mesma coisa e costuro. Esses pontinhos, eu procuro sempre fazer assim. Fiz esse, venho, procuro o próximo ponto. Eu não dou um espaço. Eu faço sempre no ponto a seguir. Aí, aqui também, um pontinho do lado de lá, um pontinho do lado de cá. E a costura vai ficando assim. Vamos seguir aqui costurando até atingirmos esse ponto aqui, olha. Então, vai ficar assim. Aqui termina a nossa lateral de pontos altos. Essa carreira aqui de pontos altos, eu não tenho nem a lateral e nem vou costurar ela. Eu vou terminar a minha costura aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Então, essa carreira aqui, recapitulando, essa carreira de ponto alto aqui não vai ser costurada e nem vai ter a aba aqui do lado, ok? Bom, depois que eu fizer isso, vou costurar um colchete de pressão aqui em cima. Para isso, eu vou precisar utilizar uma agulha e linha para costura de mão. Então, eu venho aqui e costuro um colchete de pressão aqui. E o outro colchete eu vou costurar aqui. Quero só lembrar que o colchete de pressão é uma sugestão de fecho, mas você pode colocar o fecho que você achar melhor, ok? Quero mostrar para vocês onde eu vou costurar o meu colchete de pressão, porque essa peça, ela precisa fazer um ajuste perfeito aqui na parte da cintura. Então, eu vou colocar ele aqui para que eu possa prender assim. E com isso, marcar a cintura da minha roupinha. Então, um eu vou costurar aqui e o outro eu vou costurar aqui nessa pontinha, na mesma direção, ok? Bom, então eu vou fazer essa costura aqui, depois eu vou costurar o outro colchete de pressão aqui em cima, um desse lado e outro do outro lado, e aí eu volto para mostrar para vocês como ficou, ok?
Eu já costurei os meus colchetes de pressão, eu vou abotoar e vocês vão ver que desta forma nós conseguimos fazer o ajuste perfeito aqui da nossa peça, ficando a parte da cintura bem definida, tanto desse lado como deste outro lado aqui. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!